Cristina, pode iniciar. Muito boa noite. Meu nome é Gliciane, nós estamos hoje começando o nosso terceiro encontro de técnicas de instrumentação cirúrgica. Esse é o nosso último encontro desse conteúdo, depois disso vocês vão para a prova. Essa é a última parte da apostila. Eu tentei deixar ela um pouco mais dinâmica, porque senão ia ficar muito texto. Mas tudo está mais aprofundado na apostila. Vamos começar com a parte de curativos. O que é um curativo? O curativo, ele é um meio terapêutico que consiste na limpeza com a aplicação de procedimentos assépticos, que vai desde a irrigação com solução fisiológica até coberturas específicas que poderão auxiliar no processo de cicatrização. Nós temos... Quando nós escolhemos um tipo de curativo, nós temos vários tipos de curativo, essa escolha é feita levando em consideração a etiologia e a localização da lesão, o tamanho da ferida, a condição clínica do paciente e as fases do processo de cicatrização. Às vezes, um curativo inicial, ele sempre vai ser diferente do curativo quando está quase cicatrizado. A gente vai acompanhando essa evolução do curativo. A enfermagem, ela deve ser bastante criteriosa na utilização de curativos e medicações nas lesões. Considerando os seguintes fatores no processo de cicatrização, uma vez que já é sabido que podemos interferir tanto de uma forma positiva quanto negativa no tratamento. O curativo, ele é privativo da área da enfermagem. Vocês vão ver, às vezes, um paciente querendo que o curativo seja feito por um médico, mas, assim, quem entende de feridas é o enfermeiro. É o técnico de enfermagem que vai saber a melhor maneira de estar seguindo esse critério. E o enfermeiro, que é o famoso enfermeiro padrão, ele que vai indicar qual é o tipo de curativo a ser feito. É ele que tem esse estudo mais abrangente nessa área de curativos. Nós temos que levar em consideração as propriedades físicas de proteção e manutenção de medicamentos e o intervalo de trocas entre os curativos. Aqui nós temos 4 tipos de curativo. Nós temos os curativos abertos, que são utilizados em algumas feridas mais agudas, que precisam respirar. Os semi-oclusivos, que são os curativos utilizados geralmente em feridas cirúrgicas, que elas absorvem e isolam o exudato, que é liberado no organismo, e permite a exposição da ferida ao ar. Ou seja, esse semi-oclusivo ele vai estar ali tampando essa ferida vai estar, esse curativo vai absorver toda a secreção que sair dessa ferida, mas mesmo assim ele ainda vai conseguir respirar. Nós temos os oclusivos, que a função deles é vedar e impedir que fluidos se percam, assim como isolar termicamente. A vedação é feita por meio de gases, faixas e espumas, e ele fica com a ferida totalmente isolada ali. Essa ferida não vai respirar, porque ela vai estar vedada, e o corpo ele não vai conseguir liberar esse exudato, essas secreções, porque a ferida vai estar totalmente vedada. E nós temos os curativos compressivos, que eles reduzem o fluxo sanguíneo e promovem a hemostasia. Ele aproxima as bordas da ferida. São aqueles curativos que geralmente eles são feitos de forma
mais apertadinha, a pessoa geralmente fica até marcada, a gente fica pensando, será que aquilo está muito apertado, vai machucar, vai incomodar? Mas a intenção é exatamente essa. É muito utilizado em cirurgias venosas, onde o paciente tem que ficar com as pernas bem comprimidas. Nós temos normas de asepsia. São 6 normas. Número 1, lavar as mãos antes e após a realização de qualquer curativo, independente do tipo de curativo. 2, obedecer os princípios de asepsia. 3, remover asepticamente tecidos necrosados, aquele tecido que geralmente está necrosado, está preto, está seco ali na ferida, ele impede que o restante da ferida cicatrize. Então, nós temos que ir com auxílio de pinças e, às vezes, até de um bisturi com a ponta ovalada e ir retirando com muito cuidado para não machucar mais ainda o paciente. 4, obedecer os princípios de realização do procedimento, do menos para o mais contaminado. A gente sempre vai fazer a limpeza pela parte mais limpa primeiro, pela parte menos contaminada, para a parte mais contaminada. Número 5, utilizar luvas estéreis em substituição ao material de curativo ou em procedimento que possa entrar em contato direto com a ferida ou úlcera. Sempre que a gente for manusear uma ferida ou uma úlcera, sempre levar em consideração o uso das luvas estéreis, porque você vai estar manuseando um local que é muito crítico. Então, assim, a chance de você estar passando alguma bactéria, alguma sujidade para esse paciente é muito grande. Por isso que a gente tem que estar, de preferência, com as luvas estéreis. E número 6, curativos removidos para inspeção da lesão devem ser trocados imediatamente. Você não abre um curativo, às vezes, para analisar aquela ferida, ou no caso de um ambiente hospitalar, o médico quer ver aquela ferida, às vezes o cirurgião quer ver a ferida cirúrgica. A gente abriu essa ferida para poder olhar, tira o curativo e faz a troca, faz um novo curativo. Nunca retorne o curativo antigo para o local da ferida. Nós temos as 2 normas técnicas, a técnica aséptica e a técnica limpa. A técnica aséptica, qual que é a diferença das duas? Na técnica aséptica, você vai lavar as mãos com solução antisséptica antes e após a realização do curativo. Utilizar materiais e luvas estéreis para manipulação da lesão, limpar a lesão com solução estéril, utilizar cobertura estéril, geralmente aquelas compressas, e é recomendada a utilização exclusiva da técnica para tratamento hospitalar. Ou seja, essa técnica asséptica, ela é para o paciente que está em ambiente hospitalar. Em ambiente domiciliar, é utilizada a técnica limpa. É uma técnica um pouco mais simples. Você vai lavar as mãos com água e sabão, utilizar material limpo para manipulação da lesão, limpar a lesão com água limpa tratada ou soro fisiológico. A cobertura da lesão deve ser preferencialmente estéril, mas nem sempre é feita com gás estéril. Às vezes é feita com... Já vi casos onde o paciente até mesmo reaproveita as faixas. Às vezes não tem condição de estar comprando sempre, ele consegue higienizar essas faixas e reutilizar. Mas isso é para uma lesão quando ela chega no nível de cicatrização ou de uma lesão extremamente simples que não corre tanto risco de contaminação. E essa técnica limpa, ela não é utilizada em ambiente hospitalar. Ela é utilizada sempre em tratamento domiciliar. Princípios básicos para a realização dos curativos. Sempre separar o material a ser utilizado, observando a data de validade e se está embalado adequadamente. É muito importante já deixar
todo o material pronto antes de começar o procedimento, para evitar ficar tocando em outras coisas. Esquecer uma gase e ter que levantar, você está com luva, é muito complexo. Então, é sempre muito importante organizar todo o seu material utilizado para ele ficar ao seu alcance no tempo hábil desse curativo. Separar os antissépticos a serem utilizados, orientar o paciente sobre o que está sendo realizado com ele e como está a lesão dele, avaliar a lesão do paciente, separar o antisséptico adequado para a realização do curativo. Muitas vezes você vai ver pacientes que acham que a lesão dele está muito ruim, só que nós sabemos que ela ainda tem conserto, ela ainda tem tratamento. Então, a gente tem que fazer o curativo da maneira correta para poder concluir esse tratamento o mais rápido possível. E sem complicações, né, gente? Porque ferida infectada gera infecção, pode dar sepse, é muita dor de cabeça. Então, tem que ser feito de maneira asséptica ou maneira limpa. Nós temos curativos para 3 tipos de feridas. Feridas limpas, feridas cirúrgicas e traumáticas, ou feridas contaminadas. As feridas limpas, nós começamos a limpeza do local da incisão com movimentos de dentro para fora. Nunca passa ao lado sujo da gase 2 vezes sobre a lesão, senão você acaba contaminando um local que às vezes não tem contaminação nenhuma, você acaba sujando um local que já está limpo. O centro da ferida asséptica é sempre mais limpo que as bordas, pois é o mais protegido da contaminação. Nas feridas cirúrgicas e traumáticas, as primeiras 24 horas são as mais importantes, porque o edema é maior nesse período. Então, ele exige uma observação maior. Dependendo do tipo de ferida, pode permanecer de 72 a 96 horas. E esse tempo, o curativo deverá permanecer sempre fechado. Os curativos proporcionam proteção física para a lesão, estabiliza o fechamento da ferida, ele ajuda aquela ferida a fechar, ele absorve a drenagem serosa, o exudato, e protege contra infecções externas. E as feridas contaminadas, elas devem iniciar a limpeza de fora para dentro da lesão, ou seja, das bordas para o centro, para não espalhar a infecção nos tecidos ao redor da ferida. Que a ferida contaminada, o interior dela é mais infectado do que a parte externa. E se você começa a limpeza por dentro e vai levando essa sujeira para as laterais, você pode estar contaminando uma área saudável. Então, sempre começar em feridas contaminadas pela parte mais limpa e adentrando para a parte interna da ferida. Agora a gente entra na parte de noções de primeiros socorros. Aqui eu fui bem superficial. A parte de primeiros socorros é mais voltada para o RCP. Então, um primeiro tratamento ali, o primeiro procedimento de emergência, geralmente, para preparar para levar para o hospital, para você conseguir adiantar a situação. Os primeiros socorros são procedimentos de emergência que devem ser aplicados em uma pessoa em perigo de morte, visando manter os sinais vitais e evitando o agravamento, até que ela receba o atendimento definitivo. Ou seja, é o tratamento que a gente faz para evitar um problema maior enquanto ela está em percurso até o hospital, porque não se sabe quanto tempo demora para chegar, sempre tem uma ambulância, às vezes a ambulância demora, aí a gente tem que fazer essa ajuda no local mesmo, geralmente por conta de acidentes ou a pessoa passa mal, aí a gente faz aquele primeiro atendimento ali para que a pessoa consiga esperar até que a ajuda chegue. Nós definimos ainda como o primeiro atendimento realizado a uma pessoa que sofreu algum trauma, lesão ou mal súbito. É o que eu falei. Às vezes por um acidente, ou
a pessoa realmente passou mal, aquele ali é o primeiro atendimento que essa pessoa vai ter antes de chegar ao hospital. Nesse primeiro atendimento, a gente sempre foca nos sinais vitais: pulso, respiração, pressão arterial. O pulso é a ondulação exercida pela expansão das artérias, seguida por uma contração do coração. Nada mais é que a pressão exercida pelo sangue contra a parede arterial em cada batimento cardíaco. A gente consegue sentir o pulso no próprio pulso, né, no punho, a gente consegue carótida, no peito a gente consegue sentir essa ondulação, atrás dos joelhos, no pé, próximo à virilha também nós temos, aí a gente sente esse pulso ali. Geralmente as pessoas olham ou na carótida, no pescoço, ou olham no punho mesmo. A respiração é a entrada de oxigênio na inspiração e eliminação de dióxido de carbono através da expiração. É a sucessão rítmica de movimentos de expansão e retração pulmonar, com a finalidade de efetuar trocas de gases entre a corrente sanguínea e o ar dos pulmões. Então, uma explicação bem teórica de uma coisa que a gente já sabe, né? Na prática, a gente sabe muito bem o que é uma respiração. Só que a gente também consegue observar quando essa respiração está acelerada, quando ela está diminuída, quando ela está meio picotada ali, a gente consegue ter alguns sinais de sintomas que a pessoa pode estar sentindo. E a pressão arterial, a nossa famosa PA, que é a força exercida pelo sangue contra a parede interna das artérias quando este é impulsionado pela contração cardíaca. Pode variar de acordo com a idade do paciente, devido ao aumento da atividade física, situações que levam ao estresse e ao medo ou por alterações cardíacas. Ou seja, existem pessoas que elevam a pressão por estar fazendo um exercício físico, tem pessoas que elevam a pressão pelo fator idade, ela já é uma pessoa hipertensa, às vezes passa por um estresse, essa pressão pode subir ou pode cair também, acontece da pressão diminuir, em traumas a pessoa às vezes ela tem uma queda de pressão também, ou seja, ela é variável de acordo com o estado geral do paciente. Ali não coloquei, não lembrei, mas a temperatura também é um sinal vital muito importante nesse pré-atendimento, porque ela pode ter uma hipotermia ou ela pode ter uma febre ali, indicando algum tipo de infecção ou até mesmo algum tipo de choque. Então, é sempre bom analisar a questão da temperatura também. Aqui nós temos os índices normais de pulso. No homem, de 60 a 70 batimentos por minuto. Na mulher, 65 a 85 por minuto. Criança de 80 a 120 e o bebê é de 100 a 160. Quanto mais jovem, quanto mais novinho, maior é a quantidade de batimentos por minuto dessa criança. E o jeito certo de medir é você localizar essa pulsão e cronometrar no relógio quantos batimentos em um minuto teve. Os índices normais de respiração. No homem, é de 15 a 20 movimentos por minuto. Mulher, de 18 a 20 movimentos. Criança, de 20 a 25 movimentos. E lactentes, bebês, de 30 a 40 movimentos. Assim como o pulso, a respiração também, ela é um pouco mais acelerada quando o paciente é mais novo. Também é analisada cronometrando e contando o número de respirações, a gente pode contar observando a elevação do tórax e da barriga. Só que é muito importante não contar que nós estamos contando a respiração. Quando você fala que você vai fazer a contagem da respiração de uma pessoa, ela tende a observar essa respiração, o que faz que não seja uma respiração natural, que não seja um movimento involuntário.
ela presta atenção naquilo e acaba modificando esse índice. Então, a gente geralmente mede o pulso, aí depois que você mediu o pulso, encosta o pulso da pessoa na barriga dela e continua contando. Só que aí, em vez de estar contando o pulso, você vai estar contando a elevação do tórax desse paciente. É uma maneira de ter um resultado mais fidedigno. A hipertensão é o aumento dos níveis da pressão arterial. A hipotensão é a redução desses níveis de PA. A pessoa normotensa são as que estão no parâmetro dentro do normal da pressão arterial. Geralmente, crianças de 4 anos, até 4 anos, têm a pressão de 85 por 60. Seria 8 por 6 ali. Bem baixinha. Crianças de 6 anos, 95 por 62, ainda baixa. 12 anos, 108 por 67, aí já subiu um pouquinho. E os adultos de 120 por 80. Pode ser variável, pode ser menos e pode ser mais. O normal hoje em dia para um adulto é o 120 por 80. Até um tempo atrás, nós aceitávamos que 13 por 8 também era uma pressão normal. Hoje em dia, no 13 já é considerado uma pressão alterada. Na abordagem inicial, antes de realizar qualquer atendimento ou procedimento direto com a vítima, devemos obedecer a uma sequência padronizada para determinar a extensão de lesão que possa causar risco de vida a esse paciente. Com essa medida, podemos corrigir imediatamente os agravos que essa vítima eventualmente pode ter e assim examinada sumariamente para que as prioridades no tratamento sejam estabelecidas imediatamente, com base nas lesões sofridas e na instabilidade dos sinais vitais. Gente, aqui eu coloquei como abordagem inicial observar o paciente, mas a abordagem inicial pré-hospitalar é ligar para ajuda, é chamar o SAMU, é chamar os bombeiros, porque dependendo do tipo de ajuda que você vai dar para esse paciente, o tipo de intervenção que você vai ter que fazer, você não vai poder parar. Então, assim, você vai começar uma massagem cardíaca e vai parar para ligar para os bombeiros 20 por dia? Não dá. Então, sempre peça ajuda primeiro, sempre mobiliza primeiro, informa. Se não der com os bombeiros, chama a polícia e pede eles para informar. Passa todas as informações primeiro, para depois começar o atendimento do paciente. Machucados pequenos. Apertar o sangramento firme por pelo menos 5 minutos e lavar com água, sabão ou soro fisiológico. É estancar esse sangramento. 2, choque elétrico. Antes de ajudar a vítima, corte a corrente elétrica. Afaste-se usando algo de madeira, plástico ou borracha. É sempre muito importante a gente se proteger antes de ajudar, porque senão vão ter que socorredores. Não dá certo. Então, assim, nunca se colocar em risco para salvar o paciente. Ele precisa ser salvo de maneira correta, de maneira segura para os dois. Queda. Se cair, quebrar o braço, perna, faz uma tipóia para imobilizar o local e diminuir a dor, até chegar ao hospital ou chegar o socorro. Se bater a cabeça e vomitar ou ficar confuso, levar a vítima para o hospital na hora. Não deixar a pessoa dormir é um mito. Às vezes ela vai ficar sonolenta até pela liberação de adrenalina. Mas é bom acompanhar se a respiração e os batimentos cardíacos estão normais. Sempre bom acompanhar. Lembrando que a pessoa, quando está dormindo, ela dá uma diminuída ali nessa frequência. Porém, é sempre bom olhar se não está nada estranho, se não está nada diferente. E procurar o serviço médico o mais rápido possível. Afogamento, ligar para emergência, fazer respiração boca a boca, soprando 2 vezes dentro da boca da vítima e mantendo as narinas fechadas. Assim você vai mandar o ar diretamente para o pulmão. Fazer também massagem cardíaca no tórax. Não faça manobras para retirar a água.
pode dar muito ruim. Lembrando que a massagem cardíaca é feita com os braços esticados, os ombros firmes sobre as mãos, usando a base das mãos como apoio. E você, em vez de fazer flexão de braço, que isso vai te cansar e não vai te dar firmeza, você vai estar sempre com os braços esticados, fazendo o peso para baixo. Assim você consegue fazer um movimento mais preciso dessa contração torácica. Picada de cobra, não apertar o local, lavar com água e sabão e levar a pessoa para o pronto-socorro. Se possível, levar a cobra junto, em um frasco de vidro, para facilitar a identificação do tipo de soro que vai ser preciso. Queimaduras, coloque a parte do corpo queimada dentro de água corrente por 15 minutos e pronto-socorro. Engasgo, sempre manobra de Heimlich. As pessoas se engasgam com objetos, alimentos sólidos e não estão respirando. A pessoa que está engasgada, ela não emite som, porque as vias aéreas ficam obstruídas. Então, é sempre bom observar isso. Às vezes a pessoa pensa, nossa, tá tossindo, tá engasgada. Não tá. A pessoa engasgada, ela não consegue emitir som. Abraçar a pessoa pelas costas e fazer essa compressão na barriga, com a mão dentro e para cima ao mesmo tempo, para forçar o diafragma a fazer um movimento para desobstruir a garganta. Essa técnica não deve ser feita quando a pessoa engasga com líquido ou está tossindo ou respirando. Essa técnica é feita quando a pessoa realmente está engasgada e não emitindo sons. Lembrando que crianças têm um método diferente. Acima de 2 anos já pode ser utilizada a manobra de Heimlich desse jeito, porém, abaixo de 2 anos, bebês é colocado deitado sobre o braço, de costas para cima, e você vai dar tapas firmes atrás das escápulas, entre as duas escápulas, com sentido de levar para frente aquilo. Sempre tomando muito cuidado para não deixar a criança cair. É bom fazer apoiado na perna, se você não tem tanta firmeza. Picada de abelha, retirar o ferrão com a pinça, lavar a área atingida com água e sabão. Sempre bom observar se a pessoa tem alergias ou não. Às vezes a pessoa nunca foi picada com abelha e pode ser catastrófico. Mas a questão você não vai chamar os bombeiros por qualquer picada de abelha. Observa se tem a necessidade de colocar essa pessoa dentro de um carro e levar até o pronto atendimento. Convulsão. Não tentar imobilizar a pessoa, não tentar segurar ela para ela parar com a convulsão, não tentar desenrolar a língua, enfiar o dedo dentro da boca da pessoa, e você pode perder seu dedo ali naquela brincadeira. O ideal é proteger, coloque alguma coisa sobre a cabeça da pessoa para ela não ter risco de estar se debatendo e acabar se machucando no chão, e mantenha ela protegida dessa maneira até que passe a convulsão. Geralmente passa rápido. Intoxicação de remédios, produtos de limpeza, substância tóxica. Liga para o CEATOX e leva a vítima para o hospital. Não provoque vômito, não dê leite ou qualquer outro líquido, porque pode piorar a lesão. Alergia a alimentos, assim como a de abelha. Se a pessoa tiver dificuldade para respirar, levar imediatamente para o pronto-socorro. Quando nós nos deparamos com um acidente, um trauma, nós temos que observar o chamado XABCDE do trauma. Antes era ABCDE. Atualmente, adicionaram o X na frente. Essa aqui é a sequência que você tem que observar que tem maior risco de vida para esse paciente. O que você tem que acudir primeiro? É basicamente isso. O X significa exsanguinação. Primeira coisa que você vai observar, está tendo hemorragia? Está tendo hemorragia grave? Foca na hemorragia.
tenta controlar essa hemorragia ali, faz uma compressão e depois passa para o próximo passo. Vias aéreas, analisar as vias aéreas, ver se não está obstruído, imobilizar a região cervical para não ter risco de lesões. B, a respiração e ventilação. Se o paciente está respirando, se ele não está em parada. C, circulação, controle da hemorragia. A, o que é a diferença do C para o X? O X é quando está jorrando sangue. Seria tipo o corte de uma artéria, onde o sangue fica em esguichos. Esses esguichos podem esvaziar o corpo humano de sangue ali e a pessoa tem um choque. Então, é importante estar olhando. E o controle da hemorragia, que no caso é o C, seria hemorragias mais simples, mas que também tem seu risco. D, disfunção neurológica. Se o paciente está confuso, se ele tem alguma incapacidade, se ele não consegue saber onde ele está, se a palavra fugiu. Se localizar no tempo e espaço. Onde que ele está, quando quem são as pessoas que estão com ele. É sempre bom prestar atenção nisso. E letra E é a exposição com controle ambiente. Olhar o que pode ter causado esse ferimento, ou se tem algum risco adicional naquele ambiente no geral. Aqui nós temos 2 videozinhos que eu vou mandar para a tutora agora, para finalizar. Porque eu nunca consigo fazer esses vídeos rodar direito. Vou parar a minha transmissão. E você pode passar os vídeos para mim. Um é sobre essa avaliação inicial do XABCDE, e o outro é sobre o uso do desfibrilador DEA. Eu até tentei achar alguma coisa bacana para colocar na apresentação, mas realmente fica muito teórico. Então, o ideal é os vídeos mesmo. Já pode iniciar? Pode soltar os vídeos, sim. Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a avaliação inicial ao trauma, né? Deslocamento, atendimento, o que eu tenho que pensar no atendimento ao trauma, né? O protocolo fala o que para nós, né? Segue um padrão. O que isso significa? Isso significa prioridade, né? Agora temos a inclusão do X, XABCDE. O X quer dizer o quê? Hemorragia. Grandes hemorragias exsanguinantes. Por quê? Porque nós sabemos, pessoal, que no trauma o que mais mata o paciente são as hemorragias, né? Por isso da inclusão do X, né, nessa escala. Então, quando eu me deparo com um acidente, quando eu me deparo com um atendimento, primeira coisa que eu tenho que pensar é o quê? Hemorragia. Eu chego no local, avalio a minha vítima como um todo, tem uma grande hemorragia. É a minha primeira ação. Contenção da hemorragia. Por quê? Porque é o que mata o paciente primeiro, né? Contive a hemorragia. Qual é a sequência? O A. O que significa o A? Via aérea. No A eu vou fazer o quê? Né? Via aérea com controle de cervical, com controle de coluna cervical. Então no E, pessoal, no A,
eu vou fazer o quê? Controle da coluna cervical, mão posicionada, abertura de via aérea do paciente e verifico o quê? Verifico o corpo estranho, verifico se esse paciente não tem uma dentadura, não tem algo que esteja obstruindo. Uma coisa que é muito importante nesse momento, pessoal, no trauma eu tenho que tomar muito cuidado se não tem risco, né, que na maioria das vezes pode ter risco de cervical. Quando tem risco de cervical, né, eu não faço hiperextensão da cabeça por causa da possível lesão. Eu mantenho o paciente alinhado e eu faço tração do mento, né? Faço tração, né, da mandíbula e aí eu verifico a via aérea do meu paciente, né? Verifiquei a via aérea. Qual que é o próximo passo? Né? Eu verificar a ventilação. Se o paciente tem ventilação, se o paciente está respirando adequadamente. Só voltando um pouquinho, pessoal, lembrando que nesse momento do A, controle cervical, eu já posso usar o colar cervical. Né? É nesse momento que eu vou colocar o colar cervical no meu paciente. Né? Então, coloquei o colar cervical, fiz o controle, verifiquei a via aérea, verifiquei a respiração do meu paciente no B. O B quer dizer o quê? Ventilação, respiração. Eu verifico a ventilação do meu paciente. O paciente está respirando, se o paciente tem expansão de tórax adequadamente, ótimo. Verifiquei a letra B, que é a ventilação. Aí eu vou para o quê? Eu vou para a letra C. C significa o quê? Circulação. Uma circulação. Eu já não fiz isso lá no X? Não. X quer dizer grandes hemorragias. Não é aquele sangramento pequeno que você vê. No C, pessoal, eu vou verificar a pulsação. Sempre lembrando que pulsação central eu só verifico em paciente com suspeita de parada cardiorrespiratória. No C, eu verifico a pulsação periférica do meu paciente. Né? Eu vou ver se esse pulso está cheio, se esse pulso está filiforme, se esse pulso está rápido. Né? Nesse momento eu vou ver se esse paciente ele tá sudoreico, ele está com palidez, suspeitar de uma hemorragia interna. Tudo isso eu verifico na letra C. Muito bem. E o D? O D neurológico. No D se explica a escala de coma de Glasgow, que a gente vai ter uma aula à parte para isso. Mas no D é importante o quê? O D eu verificar se esse paciente está confuso, se esse paciente está desorientado, né? Isso me indica o quê? Isso me indica a TCE. Paciente confuso e desorientado, eu tenho que pensar em traumatismo crânioencefálico, certo? E o E? O E quer dizer o quê? O E quer dizer exposição. Exposição da vítima com controle de hipotermia. Eu tenho que tomar muito cuidado para via pública eu não expor o meu paciente. Eu tenho que pensar a temperatura. No E, pessoal, é a hora que eu vou verificar todo o meu paciente, né? É a hora que eu vou verificar, tem uma possível sangramento aqui, eu vou abrir, eu vou cortar com a tesoura, eu vou abrir, né, para mim verificar. No E, eu vou verificar toda a parte do meu paciente e se preciso, eu vou abrir, eu vou expor. Então o E quer dizer o quê? Exposição com controle de hipotermia. Tomar certo cuidado com isso. Pessoal, então aqui a gente falou da escala de atendimento ao trauma primário, o XABCDE. Esse cara deu Turma, Leonardo Clemente aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo simplificado para uso do desfibrilador externo automático. Vamos ver alguns detalhes também mais para frente. Então, eu vou utilizar aqui o e-book SBV no Adulto e Uso do DE, a terceira edição do e-book que nós escrevemos, para estar demonstrando para vocês esse passo a passo, o algoritmo para o uso do DE. Primeiramente, existem alguns componentes, só para a gente se familiarizar um pouco. Esse aqui é um modelo específico, existem outros. Esses modelos de desfibrilador externo automático são bem parecidos. Então, tem um botão de ligar, um botão para dar o choque. Aqui nós temos onde conectar as pás. Uma vez que nós colocamos as pás no tórax do paciente, a gente conecta aqui. Um alto-falante por onde vai sair
o som do DEA, já que ele orienta o que é que nós temos que fazer, então é importante ter esse alto-falante. Nesse modelo nós temos aqui alguns controladores de volume e aqui alguns acessórios, como as pás adesivas para análise do ritmo e aplicação do choque, como um barbeador para raspar alguns pelos que porventura possam atrapalhar. Aqui uma compressa, luvas, enfim. Então vamos ver aqui qual é esse passo a passo. Primeira coisa, posicionar o aparelho ao lado da cabeça da vítima. Então o local ideal para a gente colocar o aparelho seria ou aqui. Então aqui eu vou até simular o aparelho, vamos dizer que isso aqui seria o botãozinho do choque. Aqui nós teremos o botão ligar, desligar o aparelho. O ideal é colocar em uma dessas posições. Por quê? Nesta posição aqui, quando nós estamos fazendo um atendimento em equipe, vai ter algum socorrista fazendo aqui as ventilações, muitas vezes aqui com o dispositivo bolsa, válvula, máscara. Então ele pode estar aqui fazendo essas ventilações do doente. Então não é um bom lugar para colocar o DEA. Aqui na lateral e nessa lateral, pode ser que tenha alguém fazendo as compressões. Então se alguém está comprimindo aqui e o atendimento está em equipe, quando for fazer a mudança de posição, quem estava na cabeça vem para o outro lado. Então também não é um bom local para colocar o DEA. Mais para baixo fica ruim por conta da distância para poder manusear, apertar no botão de choque, para o próprio fio vir aqui, fica ruim. Então realmente as melhores posições seriam ou aqui nesse lado ou do lado de cá. Aí tanto faz, poderia estar colocando de um lado ou do outro. Primeiro passo é esse, posicionar ao lado da cabeça da vítima. Segundo, ainda nesse primeiro passo, ligar o aparelho, porque ele demora alguns segundos para se inicializar, e se eu demoro de forma desnecessária para ligar o aparelho, eu vou perder alguns segundos que podem ser muito importantes para o paciente. Próximo passo, eu vou colocar as pás no tórax. Como é que eu coloco? Uma pá aqui na região peitoral superior direita, como consta aí na imagem, e outra aqui na região inframamária esquerda, uma na vertical, outra na horizontal. O coração, ele se posiciona aqui na região precordial retroesternal, com o seu lado esquerdo maior do que o lado direito, então ele fica mais virado com seu eixo elétrico para a esquerda. Colocando as pás dessa forma, nós vamos poder fazer o estímulo, o choque nesse doente da melhor forma possível. Lembrando que são esses desfibriladores todos, praticamente os mais atuais, são bifásicos, então a corrente circula em ambos os sentidos entre as pás. Em algumas situações especiais, pode ser que você precise colocar uma pá na frente, outra atrás, por exemplo, quando a gente está usando pás de adultos em pediatria, ou às vezes até o fabricante recomenda usar a pá de pediatria dessa forma, uma na frente, uma atrás, então pode ter alguma alteração aqui. Então essas pás elas vão estar conectadas por um fio, e esse fio vai vir e aqui eu vou encaixar no aparelho. Alguns equipamentos como esse aqui, eles já vêm com essa pá aqui encaixada, e no momento que a gente coloca as pás no tórax, já é o sinal para ele analisar o ritmo, ele vai pedir para afastar para analisar o ritmo. Esse equipamento que nós temos aqui na imagem, que eu vou mostrar aqui já para vocês, é um equipamento que não vem com as pás, coladas, grudadas no aparelho, a gente vai ter que colocar as pás. No momento que a gente encaixa aqui, é o sinal para ele analisar o ritmo. Uma vez que eu fiz isso, o que é que eu vou fazer o próximo passo? Eu vou ouvir e eu vou continuar RCP. Enquanto isso, né, um socorrista está aqui usando o DEA, o outro continua a reanimação normalmente, as compressões, e quando o DEA falar, pare, ressuscitação cardiopulmonar, analisando o ritmo cardíaco, aí você vai afastar e vai continuar ouvindo o comando dele. E aí tem dois caminhos possíveis, ou ele vai identificar FVTV e vai indicar o choque, ou ele vai identificar um ritmo que é alguma atividade elétrica, se ele está em PCR seria atividade elétrica sem pulso, ou assistolia, e não vai indicar o choque. Então ele vai falar ou choque indicado ou choque não indicado. Se ele falar choque não indicado, o paciente está lá inconsciente, sem se mover, reinicia a RCP imediatamente. Se ele falar choque indicado, aí a gente espera que ele vai carregar, leva alguns segundos ali para carregar. Quando ele tiver carregado, o botãozinho laranja vai começar a piscar para avisar que ele está carregado. Não adianta, choque indicado, aperta o botãozinho laranja e recomeça. Não adianta. Quem faz isso vai ver que não aplica o choque quando você faz isso, porque não teve tempo de carregar. Inclusive, na época que eu fiz monografia, na faculdade, eu fiz a análise do atendimento dos 10 utilizados no SAMU, e nós vimos que algumas situações tinha indicação, quando a gente pega o DEA, você pode baixar todo o atendimento para o computador, então você vê todo o traçado, vê tudo direitinho. A gente via que em alguns momentos tinha indicação de choque, mas a equipe retornava a RCP sem realmente administrar o choque, não tinha lá a onda do choque.
E a gente foi entender depois que acontece do profissional apertar no botão de choque antes dele estar carregado, acha que deu choque e recomeça a RCP sem ter dado choque de forma real. Então ele vai avisar tanto por um sinal sonoro quanto por um sinal luminoso. Nesse momento a gente coloca o dedo no botão, olha se ninguém está encostando, tem certeza que ninguém está encostando, puf, aperta e aí o choque foi dado e a gente recomeça a RCP. Então esse aqui é o algoritmo simplificado para usar o desfibrilador externo automático. Aqui mais uma vez, um outro formato que está aqui no nosso e-book. Então, posicionar ao lado da cabeça da vítima, abrir e ligar, colar as pás no tórax, ouvir, análise, afastar, para as compressões e espera. Choque indicado ou não? Não, reinicia a RCP imediatamente. Sim, afasta, espera carregar. Está carregado, aplica o choque e recomeça a RCP. E aí, durante 2 minutos, o DEA fica em pausa, aguardando você fazer seus ciclos de 30 compressões, 2 ventilações ou compressões contínuas, está com a viária avançada, enfim, para depois ele reavaliar após 2 minutos. Então está aí o algoritmo simplificado para utilizar o desfibrilador externo automático. Aqui tem um modelo, vou mostrar aqui. Eu vou deixar na sequência desse vídeo aqui mostrando na prática também isso que nós acabamos de mencionar, que pode ser que facilite o seu entendimento. Esse aparelho aqui, para quem não conhece, é muito importante, que ele é capaz de reconhecer algum ritmo chocável, mesmo que um leigo esteja utilizando, ele reconhece, aplica um choque, você pode salvar a vida de uma pessoa em parada cardíaca graças a esse aparelhozinho. Então tá aqui o modelo, né, esse aqui especificamente, tem o botãozinho de ligar, o botãozinho de dar o choque, os botãozinhos para controlar o volume, aqui o local para encaixar as pás depois. Aqui nós temos o local da bateria, desse aqui especificamente. Então aqui eu encaixei, ele deu um sinalzinho. Aqui nós temos o alto-falante nessa região, que é por onde vai sair o áudio. E em nosso kit nós temos o quê? Aqui nós temos luvas, nós temos compressa para enxugar, um tórax que está molhado, um barbeadorzinho para remover pelos. Aqui são as pás. Aqui é um par de pás de adultos. Então isso aqui é um DEA de treinamento, tá? Já foi utilizado algumas vezes. Então aqui nós vamos pegar essa pá vai vir normalmente num filme fácil de retirar um da outra e aí a gente vai colar no tórax e a gente vai encaixar esse conector que vai ser onde ele vai. Você sabia que para perder a barriga não tem nada a ver com fazer abdominais? E aqui está a verdade. Não emitir o sinal que vai estar avaliando o ritmo depois disso. Aqui existe também as pás pediátricas. Então, vou mostrar aqui a pá pediátrica. Essa aqui está no local certinho. E até ele tá. Essa aqui ele recomenda colocar anteroposterior. Tirei, colou no tórax. Okay? E essa pá pediátrica especificamente, essa pazinha pediátrica aqui, ela tem o quê? Um atenuador de cargas. O que é um atenuador de cargas? Essa peça que vem aqui, e está escrito o que nela? Vamos ver se a gente consegue ver aqui na câmera. 50 joules. Tá vendo aí? Ou seja, ele vai atenuar o choque para 50 joules, enquanto no adulto ele é programado para dar choques de 120 a 200 joules. Geralmente 150 joules é a programação desses desfibriladores externos automáticos. Normalmente em pediatria o ideal é usar um desfibrilador manual, um cardioversor manual, onde você pode calcular a quantidade de joule pelo peso da criança, que geralmente são 4 joules por quilo, então uma criancinha ali, por exemplo, de 10 quilos seria o ideal 40 joules, mas aqui já faz uma média aproximada e não tendo um cardioversor manual e uma criança em ritmo chocável, esses 50 joules vão ser bem benéficos. Eu vou deixar vocês assistirem agora o vídeo prático mostrando na estação como é que faz isso aí. Lembrando que esse material aqui, esse e-book, essa semana especificamente a gente está com um desconto de 50%, sai por um preço simbólico aí. Tem um link na descrição, ou aqui na página deve estar aparecendo no cantinho aqui no YouTube, tem um ponto de exclamação, se clicar ali você vai acessar o e-book, e esse e-book tem conceitos fundamentais, RCP no adulto, e os do DEA, são 60 páginas ilustradas com hiperlinks para você assistir vídeos, é bem interessante. Então clica aí na descrição e você pode adquirir essa semana com 50% de desconto, ok? Deixa o joinha no vídeo se você gostou, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e fica agora com a aula prática do passo a passo simplificado para o uso do desfibrilador externo automático. Um grande abraço. Então eu fui buscar o desfibrilador, não dá para eu comprimir e colocar o desfibrilador ao mesmo tempo. Então, se eu estou sozinho, eu vou fazer o seguinte, eu coloco o desfibrilador aqui do lado da cabeça do paciente, desse jeito que está aqui, do lado que eu estou, vou abrir aqui o equipamento e ligo o equipamento imediatamente. Vou aqui ligar para ganhar tempo, pego minha pá Posicione eletrodos no tórax. e ele vai falar para mim o que eu tenho que fazer. Coloco aqui um eletrodo. Conector dos eletrodos.
O segundo, Perto da luz que pisca. vou encaixar e ele vai dar o sinal para ele analisar. Enquanto isso, eu recomeço as compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto. No momento que ele falou para eu não tocar o paciente, eu me afasto e deixo ele analisar o ritmo. Ele vai estar fazendo essa análise. Recomendou o choque. Carregando, eu vou aguardar, ninguém toca no paciente. Estou afastado, você está afastado, todo mundo afastado, e ninguém toca no paciente. Agora está carregado, olha só. Ninguém está tocando. Choque administrado. Administro o choque, recomeço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E aí eu continuo 32, 32, eu estou sozinho na cena, daqui a 2 minutos ele vai falar pare ressuscitação cardiopulmonar, analisando o ritmo cardíaco, afaste-se da vítima e aí ele vai ver se tem outro choque indicado ou não. Me diz uma coisa, você sente que tem um dom, um chamado espiritual para curar e ajudar pessoas? Prontinho. Bem, gente, é isso. Essa foi a nosso terceiro encontro. Esse foi o tema do nosso terceiro encontro. O próximo eu acho que já é a prova. Boa sorte para vocês. Maravilha. Não consegui te entender. Boa noite. Ah, sim. Boa noite para todos. Até mais.